Excelência, a memória. Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência, a memória. Um homem que teve a vida marcada pelo assassinato da filha entra para a política e constrói um projeto de punição para os menores infratores que cometem crimes hediondos. Na primeira tentativa de se eleger deputado, tem 86 mil votos. Eleito para representar o povo aqui na Câmara Municipal em 2012, além de trabalhar pela segurança pública, criou um programa que trazia estudantes de direito para serem vereadores por um dia, com a simulação da Comissão de Constituição e Justiça e tudo. Ari Friedenbach também trabalhou pela saúde das vítimas dos traumas da violência. Aqui ele subiu várias vezes na tribuna para explicar por que é contra a redução da maioridade penal. Hoje, ativista dos direitos humanos, ele conta pra gente como foi essa experiência de plenário a partir de agora. Que honra receber o senhor, muito obrigada pela presença. Obrigado, é um prazer estar aqui novamente, é uma honra estar podendo falar sobre o mandato. Gente, ele chegou aqui já contando como eu trabalhei aqui. Por que o senhor faz questão de destacar isso? Porque foram 4 anos de um trabalho muito duro, com muito prazer, com muito gosto. Assim, eu digo com muita tranquilidade que eu trabalhei 4 anos, 7 dias por semana, e porque eu gostava. Assim, eu realmente foi um trabalho prazeroso, intenso. Acho que eu trabalhei muito para as pessoas que precisavam do vereador, eu fui para as periferias, especialmente Zona Leste, fiz um trabalho muito intenso, fizemos muitos seminários aqui, abordando temas ligados à violência, que foi o que me trouxe à Câmara Municipal. Então, acho que foi um trabalho muito completo, acho que eu cuidei de violência, o que me trouxe aqui foi a questão da violência, então olhei muito para a Guarda Civil Metropolitana. Eu fui o vereador na história da Guarda Civil Metropolitana que mais emendas parlamentares mandei para a Guarda Civil. Então eu comprei todos os anos, através das minhas emendas parlamentares, foram comprados uniformes para a Guarda Civil. O canil da Guarda, quando eu assumi, não tinha sequer ração para os cachorros. Tudo que existe hoje no canil, digo com toda a tranquilidade, que toda a estrutura maravilhosa do canil foi montada com as minhas emendas parlamentares. Além dos uniformes, eu fiz um convênio com a Secretaria da Pessoa com Deficiência para os guardas poderem aprender a lidar com pessoas com deficiência. Montei o estande mais moderno de tiro do país, que a Guarda Civil Metropolitana tem, foi através das minhas emendas parlamentares. Equipamentos diversos para o IOP, ou seja, a Guarda Civil teve um olhar muito importante e, especialmente, o meu olhar para a Guarda Civil Metropolitana era de um olhar de uma Guarda Civil amiga, cidadã. Não era uma Guarda Civil violenta, era uma Guarda Civil que apoiava o cidadão. Diferente do que eu tenho visto atualmente, eu vejo a Guarda Civil numa atitude mais violenta hoje. Eu acho que houve desvirtuou um pouco, eu acho, o papel de uma Guarda Civil que apoiava mais o cidadão. Eu acho que precisa retornar um pouco esse olhar de uma guarda que apoia mais o cidadão. Por o senhor ser pai de uma vítima, né, de assassinato tão cruel como fizeram com a filha do senhor, eu assisti várias entrevistas do senhor ao longo desses anos todos, em que as pessoas insistiam em colocar o senhor como uma pessoa que queria justiça a qualquer preço, ou vingança a qualquer preço. E o senhor sempre esclareceu com muita paciência que não é assim que o senhor pensa. Aqui, aconteceu algum tipo de confusão? Como é que foi essa chegada aqui? Como é que enxergavam o senhor no começo? Essa confusão sempre existiu. As pessoas sempre cobraram muito de mim que eu fosse mais, entre aspas, enérgico. Apesar de que, na verdade, é uma falta de entender, procurar compreender e se aprofundar no projeto que eu sempre apresentei. Inclusive, durante o meu mandato, eu tive um dos momentos muito importantes. Eu fui convidado para ir a Brasília apresentar o meu projeto para diversas comissões no Congresso e foi extremamente bem recebido, porque eu construí um projeto alternativo
a questão da maioridade penal, que não é simplesmente reduzir ou não para 16 anos, como se apresenta em geral. Na verdade, o projeto que eu apresento, eu vou falar de forma bem resumida, Claro. mas é a punição dos menores de idade que cometem crimes de extrema violência, independente da sua idade, na verdade, não é 16 anos. Se ele tiver 13 anos e cometer um homicídio, ele vai ser punido energicamente, não importa qual é a idade que ele tenha. Então, se ele tem 17 anos ou se ele tem 13 anos e cometer um homicídio, vai pagar pelo crime cometido, de uma forma que a lei vai adequar a penalidade e tal. Isso tem todo um detalhamento, mas a questão não é a idade, e sim o crime cometido, a individualização. Fixa nessa coisa da idade. Essa coisa da idade é uma estupidez, na verdade. A questão é olhar o crime cometido. A gravidade desse crime. É a gravidade do crime. Porque não adianta você pegar um jovem de 17 anos que roubou uma bicicleta e penalizar ele, jogar ele num presídio, e pegar um jovem de 12 que cometeu um homicídio e tratar ele de forma amena. Então, é individualizar o olhar da lei, tá? Ver o que o menor cometeu, se ele tem consciência do ato praticado, ou seja, é um olhar individual para o jovem e para o crime cometido. Tá? Não é a idade do jovem, e sim o ato praticado. E o senhor conseguiu trabalhar por esse tema aqui dentro, no plenário? Olha, na verdade, assim, essa questão não é uma questão municipal, é uma questão federal. Então, por isso que eu digo, foi muito importante eu ter conseguido ir a Brasília levar esse debate. O mandato te deu essa legitimidade também. Exatamente. Entendi. Então, isso foi muito importante. Eu passei uns 4 dias em Brasília, apresentei em diversas comissões. Fui convidado, inclusive, para conversar com o ministro da Justiça na época. Teve uma repercussão muito grande e eu acho que trouxe esse olhar diferente. Inclusive, hoje em dia se fala dessa postura diferenciada, esse olhar diferenciado para a maioridade penal. Não só os 16 anos, que é uma coisa burra, além de burra testada em muitos países do mundo, e verificou-se que não funciona isso. E aqui, nessa questão da segurança pública, a gente sabe que também é um assunto mais de esfera estadual do que municipal, mas existiam comissões. Como é que o senhor foi recebido nesse sentido aqui? A gente sabe que tinham policiais também que faziam parte desse mandato. Estou fazendo essa pergunta porque a gente tem um dado aqui que quando o senhor começou esse mandato, 93% dos paulistanos queriam a tal da redução na maioridade penal. Então, eu imagino o tamanho do desafio, que não era falar só para a sociedade, mas falar aqui também para os seus colegas. E essa pesquisa, se você repetir essa pesquisa hoje, você vai ter muito provavelmente resultados muito próximos disso. E o porquê? Porque quando se faz a pergunta, apresenta-se um crime de um menor de idade na televisão, e aí a pesquisa, você acha que se reduzir, você é a favor ou contra a redução da maioridade penal? Então, obviamente, você vai alcançar esse tipo de resultado. Porque as pessoas não têm conhecimento de outras opções. Esse projeto que eu apresento é uma opção mais inteligente, um pouco mais complicada de se compreender. Mas o resultado final, obviamente, vai ser muito melhor. Tá? Agora, as pessoas não têm condição de entender. Não dá para você fazer uma lei através de uma opinião popular. Uma lei tem que ser algo pensado por especialistas. Então, quando me levaram para Brasília, justamente, é o momento de se ouvir pessoas que entendem do que estão falando. Uma lei não pode ser feita com vontade popular. O povo, infelizmente, não tem esse conhecimento. Você tem que pegar pessoas que sabem o que estão falando. É por isso que ele elege os representantes. E assim, eu estudei muitos anos para preparar esse projeto e não fiz isso sozinho. Eu fui buscar psiquiatras, juristas, eu sou advogado. Então, assim, você tem que pegar quem entende, não é uma pessoa tirar do chapéu uma ideia. Então, eu busquei muitos profissionais da área, de diversas áreas, para poder construir um projeto que desse embasamento legal, psiquiátrico, para poder ter algo que desse sustentação para algo que desse um resultado positivo. Agora, vereador, o senhor é né, advogado quando o senhor chegou aqui, vereador eleito com muitos votos, tinha tido uma votação muito grande, né, quando tentou para deputado.
mas chegou como pai de uma vítima. E aqui existiam policiais do comecinho do que a gente chama de bancada da bala. Como é que foi essa relação? Também olhavam para o senhor como uma pessoa ali sedenta por lutar por armamento, ou não? Existia um respeito? Como é que foi? É o que se esperava de mim. Assim, esperava que eu fosse mais um matador, que eu fosse apoiar, eliminar os bandidos. Ou ter essa postura mais radical ali na tribuna. E eu não sou absolutamente radical, eu sou 100% contrário à pena de morte, especialmente porque eu não confio no nosso judiciário. Eu acho que a gente não pode dar a vida de uma pessoa na mão de um juiz. A gente cansa de ver erros do judiciário. Se você matar alguém, depois não tem como voltar atrás. Então, acho que pena de morte, na minha opinião, está descartada, especialmente num país como o nosso, que ofende diversas etnias, e o nosso país é a maior miscigenação que existe no mundo, talvez. Então, eu acho que não cabe essa discussão no nosso país. E eu acho de que nós temos leis para isso. A gente não pode ter uma polícia, como a gente cansa de ver, uma polícia que prende, julga e executa. A polícia está aí só para prender. A gente tem uma polícia que tem que prender, investigar e tem um judiciário para julgar. Tá? É assim que tem que funcionar a coisa. E eu não aceito essa violência extrema que a gente está vivendo. Acho que quem comete um crime, como aconteceu com a minha filha, as pessoas foram presas, foram julgadas, cumpriram sua pena, alguns ainda estão cumprindo pena, e é assim que tem que funcionar. Acho que a gente tem que respeitar os direitos humanos. Eu acho que um preso tem que ir preso, ok, mas a gente não tem que colocar ele numa masmorra, ele vai voltar para a sociedade, a gente tem que ter esse olhar. É isso que as pessoas acham que eu não sou bonzinho, só que eu penso que o cara vai sair um dia da cadeia e ele vai devolver para a sociedade o que ele recebeu. Então a gente tem que preparar essa pessoa para sair da prisão. Eu, quando fui vereador, por exemplo, conheci um fulano que saiu, ele era traficante, saiu da cadeia e me falou, eu tenho mulher, filhos, eu quero arrumar um emprego e não consigo. Da vida agora? Eu vou ter que voltar para o crime. Então, assim, as pessoas também precisam de oportunidade para sair. Ressocialização não existe. Não existe, né, ressocialização, ninguém dá oportunidade para essa pessoa. Ela não sai com nenhum tipo de preparo, ele não é preparado na prisão para poder estudar, não estuda alguma coisa, não tem condição de voltar para a sociedade. Essa é a realidade. Fora que ele vive que nem um bicho, lá, é uma masmorra. Não existe nada pior do que ser preso. Porque aquilo é uma coisa insana, né? Assim, o sistema carcerário brasileiro é uma coisa indecente. Não, porque é bonzinho, merece. A gente não pode ser revanchista. E o cara está preso, só cerceamento de liberdade já é um tremendo castigo. Você fala, prisão domiciliar é bom, por exemplo. Não, mesmo que você esteja na sua casa, você está preso. Você não pode sair. Eu não estou falando que todo mundo deve cumprir prisão domiciliar, mas você ficar preso numa cadeia não precisa ser uma coisa nojenta, cheio de ratos, essa coisa que a gente vê que é uma coisa asquerosa. Precisa estar preso, mas tem que ter condições para sair um dia ele vai sair. A sociedade tem que ter isso em mente, um dia ele vai sair. E olha o que a gente está vivendo, né? Então, assim, as pessoas precisam ser preparadas para sair. A gente não pode ter essa coisa de jogar lá e joga a chave fora. Não existe isso no Brasil, é no máximo 30 anos, um dia ele vai sair. Vamos falar um pouquinho no próximo bloco dos projetos que o senhor pode desenvolver aqui? Tem o projeto da Ronda Maria da Penha, que é muito interessante, e tem o meu favorito aqui na pesquisa do senhor, que é o Parlamento Cidadão, que eu adorei. A gente volta já com o vereador Ari Friedenbach, Vossa Excelência a Memória. Não sai daí, até mais. Vossa Excelência, a memória.